Na hora que você quiser, mano. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Nagunda Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio. Acho que você já deve entender que é um projeto emergente que surgiu de uma demanda da sociedade para que possamos promover um pouco de conteúdo a fins de dar argumentos novos para novos cidadãos. O Nagunda vai conversar com pessoas de atitude, pessoas de boa vontade que trabalham em busca de cidades e políticas públicas mais inteligentes. A gente vai conversar com diversas pessoas aqui. Peço um pouco de paciência, porque às vezes dá uma travada aqui numa câmera, dá travada no microfone, mas o conteúdo é o principal. E hoje, aqui no estúdio comigo, está a Mariana Salles, me ajudando a operar as câmeras com muita paciência. Seja bem-vinda, Má. Tudo bem? Obrigado pela paciência com a gente aqui do Nagunda. Obrigado por operar as câmeras e por fazer aqui um conforto para os nossos convidados. Siga ela lá no Instagram, @netadaflora. Eu sou o Rafael.marmota e hoje estamos aqui com um cientista para falar de cidades, ciências e políticas. O que isso tem a ver? Como que a ciência colabora para uma sociedade mais justa? Aonde que a ciência entra para garantir uma futura geração mais sustentável, que ela tenha uma sociedade mais digna, mais justa, com o meio ambiente próspero, para que essas futuras gerações sejam eficientes e não paguem os erros nossos, né? Seja bem-vindo, Daruan. Tudo bem com você? Tudo certo, obrigado pelo convite, Rafa. Pô, Mariana, tudo bem? Legal que você veio, cara, muito legal. O Daruan, ele é doutorando em Ciência e Tecnologia na Univale, Universidade do Vale do Itajaí. Na Universidade do Vale do Itajaí, fez um mestrado comigo, pessoal. A gente aguentou eu ali por um tempo. E ele tem um canal de ciência. A Mari vai colocar ali o Cienciologia Science Team. Se escrever Cienciologia ali, eu acho que já aparece. É um dos primeiros. Que legal. O canal dele de ciência, ele trata às vezes de forma sarcástica sobre alguns assuntos. A gente tem aí nos últimos anos um grande debate sobre as ciências, as vacinas, os terraplanistas. E ele leva isso com bom humor lá no canal, né, Daru? A gente tenta. Eu imagino que deve ser uma missão muito difícil para você quando chega nesse ponto da ciência ser desacreditada. Mas vamos lá, o que é um cientista? O que é a ciência? O que a ciência traz pra gente? O pessoal fala, dados científicos dizem que... O que é a ciência? Como é que ela funciona? Pergunta para começar já bem, bem complicada. Mas assim, falando mais da minha área, né? A gente falar de ciências ambientais, mais voltado aí para ciências exatas, ciências da natureza. A gente pode ter aí a ideia de ciência que ela segue um método, né? Eu acho que o principal da ciência é um método, e indo numa linha ali do método ali do Karl Popper, ali, que foi um filósofo que pensou bastante em ciências ambientais. A gente tem outros métodos, né? Mas ele vai trazer o método indutivo hipotético. Então, primeiro a gente tem primeira parte da ciência, né? A gente tem um problema que a gente observa, ou um fenômeno, né? Então, a gente tem... Vamos pensar que época de lua cheia eu pesco mais peixe. É um fenômeno. É um fenômeno? Fenômeno. Daí a gente vai querer entender, tá, mas por que isso, né? Que daí seria a ciência vai entrar no porquê do que na lua cheia tem mais... Ela vai investigar, então, o porquê que na lua cheia a gente pesca mais lambari na beira do rio. E aí eu tenho uma hipótese, né? Daí, então, a partir disso, tem uma hipótese. Então, acho que talvez seja que a lua cheia ela tem uma noite mais iluminada e o peixe vai conseguir ver melhor minha isca ali à noite. Uma hipótese que eu tenho. Plausível. Uma hipótese plausível. A hipótese ela tem que ser uma conjectura, mas tem que ser algo baseado, algo plausível, né? Algo... Que você consiga comprovar? Que você consiga comprovar através de um método. Né? E daí a gente vai entrar. Só que antes do método a gente vai traçar alguns objetivos ali. Certo. Para conseguir investigar a nossa hipótese. Eu lembro da aula que a gente teve logo no começo do mestrado, que foi uma das melhores aulas que a gente teve com o André Barreto. Sim.
né? Porque teve esse debate, o que é ciência e o que é conhecimento empírico, né? Isso. Por exemplo, esse fato, de repente vem esse conhecimento sobre a lua cheia, de gerações e gerações lá do tataravô. E é algo que realmente ocorre, né? Na lua cheia a galera pesca mais. É um conhecimento empírico. E vira uma crença. E aí todo mundo sabe, mas ninguém sabe o porquê, o motivo, né? Exato. E aí vem a ciência que ela vai trazer então essa exatidão, o porquê. Vai explicar o motivo disso. E aí a gente vai traçar alguns objetivos. Vamos fazer durante um ano e tantas vezes ali lua cheia ou não lua cheia para pescar, para ver se realmente tem essa diferença. A gente vai traçar um método que seja replicável, ou seja, que outras pessoas vão poder também aplicar esse método, para daí a gente chegar no ponto talvez seja fundamental da ciência, que é o princípio da falseabilidade, né? Então todo negócio tem que ser falseável. Eu tenho que conseguir tentar falsear aquele resultado. Não pode ser algo que eu não consiga falsear ele, seja algo, né? Falsear seria você provar que ele está errado. Que ele está errado. Que foi o que o Einstein fez com a do Newton, né? Teoria da gravitação universal, né? Não sei, me explica, me fala sobre isso. A física não é muito minha área, mas ele chegou ali na conclusão ali da gravidade que próximo da velocidade da luz aquilo não se aplicava, né? Tá, já ouvi falar disso. Então, era uma teoria falseável, né? E depois a gente pode falar também diferente de teoria e hipótese na ciência. Que legal. Mas ela tem que ser falseável, né? Então a gente parte de um problema, elabora uma hipótese porque aquilo ocorre, investiga aquilo através de um método replicável. E nossos resultados eles têm que ser falseáveis, né? E a gente pode ter várias hipóteses. Pode ter várias hipóteses. Sobre um determinado assunto. Investigar um determinado assunto. E aí você investiga um por um, implicando um método. E esse método você falou que tem que ser replicável. Então daí outras pessoas vão poder fazer isso. Isso tem a ver, provavelmente como cientista, você assiste Big Bang Theory. Sim, já assisti. E o Sheldon, ele era um teórico e o Leonard colocava em prática, né? Física experimental, né? Experimental, então seria mais ou menos isso. Ele consegue replicar a pesquisa dele, só que no caso em forma de experimento, né? Que legal. Mas a mesma pesquisa também tem que ser replicável, né? Por exemplo, outro cara pode chegar lá e traçar o mesmo método que o teu para ver se aquele resultado realmente que você colocou ali é verdadeiro. Mas aí a gente vai entrar nas variáveis também, né? Também. Porque as variáveis ali, a lua cheia influencia, mas só lambariz, de repente. Sim. Daí isso não se aplica num lugar onde não se tem lambariz. E aí tem que ter essa ciência também do contexto da pesquisa, né? Não vai ser aplicável um método... Não sei, eu não entendo, não consigo entender muito, mas você não vai conseguir aplicar o método em Itajaí, o mesmo na Suíça, se for para clima, por exemplo. Porque as variáveis são diferentes, né? Tem que replicar aquele método mantendo as variáveis do... E aí, lógico, uma pesquisa de bancada, que a gente fala, né? Uma pesquisa de laboratório é muito mais fácil você reproduzir tanto aqui no Brasil quanto na Suíça, por exemplo. Agora, quando você já parte para ciências naturais... Fenômenos, e daí você já entra também num outro princípio complicado ali, que é a teoria do caos, né? Que é muito falada até em filme e tal. Que a teoria do caos é isso. Então, onde você tem sistemas que são muito complexos, onde qualquer alteração na condição inicial desse sistema, ela pode causar uma consequência inesperada, né? Então, isso nas ciências naturais é muito forte, porque a natureza é um sistema caótico de grande escala, né? Sim. Então, o seu modelo, geralmente, nas ciências naturais, ele não vai conseguir predizer por muito tempo como ocorre tal fenômeno. E hoje, na sua pesquisa de doutorado, você implanta esse método para ser ciência o que você está fazendo, né? Isso. Então, você tem uma metodologia, você tem as hipóteses que você está tentando comprovar. Eu traço essa linha do Popper e também estou tentando entrar junto com uma outra do... Porque como eu discuto não só meio ambiente, eu também acabo discutindo sociedade. Eu estou falando das cidades e como as cidades costeiras, como elas estão evoluindo ao longo dos anos, né? E evolução não no sentido que esteja melhorando, né? Que a evolução não é evolução isso, né? Espacial. Como ela se comporta ao longo do tempo, né? Como ela vai mudando ao longo do tempo, né? Para a costa do Brasil? Para a costa do Brasil. Então eu também parto de uma linha ali do materialismo histórico, para tentar explicar um pouco melhor as ciências sociais, né? E desde quando você tem esse material assim que você está vendo a evolução? Desde zero? Não.
Então tem um ponto inicial, né? Década de 70. Década de 70. Década de 70 que a gente já começa a ter alguns dados ali de IBGE, alguns dados melhores para essas variáveis, né, que eu estou estudando. Entendi. E vai até o último IBGE que está sendo agora a ideia. E aí você usa esses dados para fazer uma modelagem e tentar entender, de repente, o futuro, ou apenas avaliando o que está acontecendo? É que eu pego esses dados... O que aconteceu, né? Na verdade. Então, eu pego vários dados, que foi o que eu fiz no meu mestrado. Peguei vários dados sociais, ambientais, econômicos, daí IB, IDH, tem índice de desigualdade, unidades de conservação, quantas unidades de conservação são implementadas naquele município, políticas ambientais, por exemplo, Projeto Orla, políticas como plano diretor, se os municípios têm ou não. Sim. Várias variáveis, né? Sendo que isso aí, por exemplo, o IDH já tem várias variáveis dentro do IDH, né? São mais de 50 variáveis. Cada índice desse seriam índices que tem várias variáveis, mas eu peguei os índices prontos que tem disponíveis e fiz uma análise de PCA, né? Uma correlação. Tá. Fazendo análise de correlação para ver quanto que esses dados explicariam do município, explicariam as mudanças que ocorreram no município ao longo dos anos. Eu cheguei ali em quase 80%. 5 de correlação utilizando esses índices ali que explicariam como que os municípios se comportam. Então, ali no litoral, de maneira geral, eles se comportaram meio que com padrões parecidos ali. No mestrado eu fiz Costa de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. E dali todos os municípios eles tiveram momentos ali de crescimento econômico que estavam vinculados, lógico, dependendo do município, mas atividades econômicas, portos, a BR-101 aqui, por exemplo, que facilita o fluxo de pessoas. Sim. Então você tem esse movimento econômico que traz um fluxo populacional, né? Tipo no Rio de Janeiro a gente tem ali a implementação da Ponte Rio-Niterói. Sim. Então alguma grande obra ali que demanda tanto trabalhadores que vão para esses locais trabalhar nessas obras, como isso acaba facilitando o fluxo entre as cidades, né? Sim, porque daí ele aumenta também a infraestrutura e proporciona novas oportunidades, né? Isso. E isso também deve ser um fator principal ali para o desenvolvimento de algumas regiões. Então, alguns fatos históricos, não sei se você vê isso, mas alguns fatos históricos nessa linha do tempo de 70 talvez possam interferir em dar um melhor ou um pior índice de desenvolvimento aí dentro dessa pesquisa, né? De repente deu algum acidente, né? Por exemplo, um Brumadinho da vida, acho que não entra porque é litorânea, né? Mas um Brumadinho iria alterar o fluxo da história de um município. De repente um acidente ali, um vazamento de petróleo nessa época nessas plataformas, né? Alguma coisa desse sentido poderia alterar o fluxo da história. Interessante. A gente observa também, por exemplo, no Rio de Janeiro ali, com a Ponte Rio-Niterói, o que aconteceu logo após a conclusão da obra ali, foi muita gente, porque a obra ela acaba gerando várias oportunidades, né, como você falou, não só do emprego direto na obra, mas acaba tendo fluxos de bens e serviços por conta, né, empresas vão fornecer e tudo mais. Sim. Só que logo após a gente nota que houve uma falta, o local não absorveu todas essas pessoas mais que estavam, né, cessou esse ponto ali de grande fluxo. Isso acaba gerando até umas ocupações ali, né? Acabou gerando um aumento da desigualdade social, a gente vê ali também bem forte em todos os estados. E no Rodoanel, né? O Rodoanel é um exemplo disso, né? O Rodoanel ele foi construindo, tem boas partes ali em São Paulo, a parte que eu conheço, tem boas partes que era mata virgem, né? Alguns trechos assim, de repente já tem cidadezinhas sendo montadas em volta, ocupações irregulares, e até que acabam tendo o alicerce da própria prefeitura para elas se manterem ali, né? Água, luz, chegam lá e aí acabam dando suporte para essas ocupações irregulares, né? Então é complicado, realmente. Entendi. Um trabalho bacana, né, cara? E agora no doutorado a ideia é ver o Brasil todo. E aí você vai pegar do Arroio ao Chuí, cortonando todo o litoral. Pegando ali aquela parte de Amapá, que tem as ilhas ali também. É Amapá, Roraima? Tem ali Amapá. É Amapá, né? Tem o Pará também. Que legal, cara. Vai dar 280 municípios. E hoje você utiliza, pela sua fala, correlação, IPCA, a estatística é a base para provar isso que você está dizendo, que os índices são relacionados, que sua pesquisa é forte, coesa, ela tem que ter uma coerência estatística, não sei se essa palavra é certa. O que o Popper chamava, né, que tem que ter um modelo matemático por trás da teoria, né,
na linha do Popper seria isso, mas... Viu, Mariana? Um Mas não modelo que- matemático. Para ciências naturais isso é muito forte, né? Nas ciências naturais. Tem ciências sociais que utilizam também, Uhum. né? Economia, ciências sociais aplicadas, tudo. Sim. Mas não que as que não usem não sejam ciência, né? Uhum. Tem outras linhas filosóficas que daí outras metodologias científicas que vão... O que me afeta assim lindona. O que me afeta nas ciências às vezes assim que eu entro e falo, pô, mas por quê? Quem que disse isso? Ah, foi o tal. Mas por que ele tá dizendo, todo mundo tá acreditando nele? Ah, porque ele publicou na revista tal. Pô, mas quem que é essa revista? Como é que a gente dá crédito para uma revista? Não é uma tititi, não é uma Capricho, né? A Capricho publicar uma nota minha, eu virei referência em ciência. Como é que funciona isso? Tipo, depois que... Agora você terminar seu doutorado, vai ter uma tese ali, vai comprovar ou não sua hipótese dentro daquilo. E aí, como que eu vou dizer? O Daruan, pela pesquisa dele de ciências, ele disse que isso... E isso vai ser um argumento forte para mim, a tomada de decisão, que sou um cidadão comum, de repente. Como que funciona essa publicação, essa parte de acreditação do cientista? Credibilidade. Credibilidade. Na ciência que a gente tem, que nem você falou, tem as revistas científicas, que são periódicos científicos. Uhum. E esses periódicos, eles passam regularmente, no Brasil, falando do Brasil aqui, né? A CAPES, ela faz ali... 4 anos, se eu não me engano, a avaliação desses periódicos. E aí eu não sei ao certo, não sei se alguém sabe certinho cada ponto que ela avalia, mas seria número de artigos recebidos, frequência e periodicidade que ela publica esses artigos, quem são os avaliadores da revista também, qual que é o grau de... currículo deles, dos avaliadores da revista. Uma série de coisas que a CAPES faz essa avaliação que ela chama de Qualis CAPES. Certo. Que seria daí a nota... Seria a nota da revista. Daí vai de A até C. Aí A1, A2, A3, aí B1 e vai indo. Então, o A seria a excelência, melhor ali, de o estado todos. da arte, que seria a revista que, vamos dizer assim, tem os melhores avaliadores, muita gente mandando artigo para essa revista. A gente conhece alguma famosa dessa de A1? Tem... No Brasil? De cabeça eu não sei. A National Geographic não é revista, né? É canal de televisão. Mas em gringa, assim, daí já tem o fator de impacto, que daí já é outra métrica. Entendi. Mas as principais seria a Nature, né? Nature, que até um dos fundadores é o Darwin. Ó, a camisa do Charles Darwin. Ó, tá vendo ali, mano? Da Doppel História ali. Aham. Ele é fundador da Nature? Ele é um dos fundadores. É bem antiga. Que legal. Uma das principais revistas. Tem a Science americana, né? E aí essas revistas, então, quanto maior a nota dela, maior o currículo, então, dos professores e doutores. E tem muita gente mandando artigo para essa revista. Então, esses artigos são muito bem, rigorosamente avaliados. E nem todos são aceitos. Então, é bem difícil você conseguir publicar numa A1. E aí, numa Nature, numa Science, é bem difícil. A gente tem o professor ali que foi nosso no mestrado, o Angel. O Angel publicou na Nature, se eu não me engano, ou na Science. Mas ele tem um artigo ali... Que legal. Publicado. Eu acho que é relativo àquela pesquisa do submarino japonês, né? Isso. O André Lima, acho que fez parte dessa pesquisa também. Pô, legal, cara, legal. Então, assim, é o ápice do cientista publicar numa revista dessa. E aí, o que dá credibilidade, eu acredito, seja que ela é avaliada por pares, ou seja, outros cientistas vão pegar o teu trabalho e vão ler. Né? Geralmente uma dupla, ou pode ser mais, mas geralmente uma dupla vai pegar ali e vai ler, e isso é às cegas, não vai o teu nome ali, não vai esse é o artigo do Rafael. Claro, porque se eu for pop, eu posso influenciar ele, né? Se eu for youtuber e dançar lá no TikTok, de repente ele vai falar, o cara do TikTok, vamos dar uma moral pra ele. Não, o cara é colega de departamento do outro, por exemplo, também. Claro. Daí vai subir no departamento, tem um artigo lá. Legal se às cegas isso. Então é às cegas. E são sempre impares. É sempre impar. Não é um só que dá o aval, tem que ter mais que um. E aí eu imagino também que cada revista e cada par, né, de avaliador, ele deve ter o seu foco, né?
Deve ter um Isso, tema, tem um porque você não consegue manjar de tudo, né? Você, eu sei que você é oceanógrafo, né? E você tem formação em geografia também, né? Eu concluo agora, meio do ano, a licenciatura em E Geografia. a licenciatura em geografia. Olha que legal. Pessoal, quando eu entrei na Univale, foi a última turma presencial de geografia. Em 2004, se eu não me engano. O curso de geografia. E daí quando eu encontrei o Daruan, eu falei, pô, vai fazer geografia mesmo? Vou fazer licenciatura em geografia. Tipo, é uma disciplina bem... Não é pop, né? Não. Depois do Google Earth, ela foi deixada de lado, né? Do Google Maps. Mas, enfim, que legal, cara. Então, hoje... eu passei por esse processo, né? Tô até te perguntando algumas coisas... pro pessoal de casa tá assistindo a gente, o nosso objetivo aqui, Daru, é falar sobre cidades políticas mais inteligentes. E pra gente falar sobre cidades e políticas mais inteligentes, para elas serem mais inteligentes, elas têm que ser pautadas na ciência. Porque a gente tava falando, né? Tem o conhecimento popular, que ele pode vir a ser comprovado se for implantado um método científico de avaliação, né? Que nem você disse. E tem também o fanatismo, que é o cara que fica cego da ciência. Aquele cara que não quer acreditar de jeito nenhum. A gente até brincou, estava conversando aqui antes, pessoal, os terraplanistas. Pô, como é que em 2020, 2023, a gente tem pessoas que acreditam que a Terra é plana? Né? A ciência já veio aí, o experimento, eu fui pesquisar um pouco, né, para ver. Não sou um cientista avançado, gente, não sou. Sou esforçado. Mas o experimento que o cara fez lá no Egito, lá com as duas varetas, medindo a sombra... Pô, como é que ele já fez isso lá atrás e hoje, com todas essas ferramentas, esse conhecimento, essas revistas, Darwin... como que essas pessoas surgem? Como é que você enxerga isso? Você que tem aí, sei lá, mais de 10 anos de dedicação a estudar, a propor métodos científicos de investigação e a entender isso tudo... E aí chega o seu Zé tomando cerveja no bar e diz que a Terra é plana e vai defender isso na televisão. Como é que você se sente nisso? nesse setor? Cara, eu sinto até... Acho que é um pouco de culpa. Faço uma meia-culpa aqui da ciência, porque... Eu acho que por exemplo, os terraplanistas, você pega eles ali, eles são uns caras, são curiosos, assim, eles estão tentando investigar alguma coisa, mas eles talvez não tiveram acesso a como a ciência realmente funciona, a ciência formal. Talvez ela fique muito presa a um círculo pequeno ali dentro das universidades, sabe? Entendi. Porque eu acho que... Caramba, eu não tinha pensado nisso. Ela fica presa a esse círculo pequeno ali das universidades, e às vezes a gente fica falando só entre a gente. Lógico também que você pega ali... Às vezes a pessoa também não tem tempo de fazer uma divulgação científica, né? Ela tem que, como a gente falou, esses papers ali pro cientista ser um cientista reconhecido, ele tem que ter 2, 3 artigos publicados no ano numa revista A1, B1. Então tem alguns padrões que ele tem que seguir. Tem que dar aula, tem que administrar um laboratório, às vezes tem que administrar um curso ali de graduação, de pós-graduação. Orientar alunos, pesquisas. Talvez não tenha tempo, mas a gente tem as extensões nas universidades. O programa de extensões seria essa abertura para a sociedade da universidade, que foi tentada nos últimos anos, né? Os programas de extensão, ele leva a universidade até a comunidade. Até a comunidade, mas acho que a porta da universidade talvez não seja tão receptiva. Então, acho que essas pessoas acabam não tendo contato com o que seria ciência de verdade, sabe? Entendi. Eu penso por esse lado, assim. Não é nem que falta base de educação, é porque a parte de investigação científica talvez não seja nem tratada nas escolas, né? Talvez não é. Na escola pública a gente conversou aqui, pessoal, hoje é o primeiro episódio, mas a gente já gravou outros, tá? Só pra contar um segredinho pra vocês. Mas a gente conversou aqui com o Alex, a gente conversou sobre educação, sobre matriz escolar que levaria a cidadãos melhores, né? Então, a gente saiu da escola sem saber juros, por exemplo. Depois a gente vai comprar uma geladeira com juros. Pega um cartão de crédito. Né? Pois é, a gente sai da escola sem saber o que é legislativo, executivo, judiciário da formação política do nosso Brasil, né? O que é um partido político. A gente sai devendo algumas coisas. Mas nesse caso, a gente acrescenta mais um ponto, que não é só ciência, aprender biologia, célula, mitocôndria, lá que a gente aprende
oitava, primeiro ano, né? Que começa a biologia. Eu sou antigo, sou mais velho que o Daruan. Agora é nono ano, né? Agora é nono ano? Vai até o nono ano, que seria a antiga oitava série ali. Então, no meu ia até a oitava série, depois era primeiro colegial. E aí tinha lá biologia, células e tal. E aquilo era ciência. Eu tive o privilégio de ter um colégio muito, muito bom. A gente tinha experimentos e um pouco de ciência, mas não tinha maturidade, talvez, para entender a ciência. E esse ponto que você falou me colocou um outro aspecto sobre os terraplanistas. E até na universidade, né? Quando a gente vai ter metodologia científica ali, por exemplo, a gente acaba tendo o que ali? É formatação ABNT, né? Qual que é a margem, 1,5, como é que referencia. Mas ninguém fala realmente a gente vai discutir ali filosofia da ciência. Talvez seja uma matéria que faltaria pra gente entender como é que foi pensada a ciência. Certo. Ela nasce ali na filosofia, né? Filosofia que vai pensar, como que a gente vai investigar o mundo, então? Certo. A gente vai investigar a partir da ciência com tais e tais métodos, entendendo o que seria o mundo. É o mundo real, é o mundo metafísico ou não, mas a gente não tem isso. Nem nas universidades falta uma base científica mesmo, a gente né? entender o que a gente está fazendo ali, na verdade, né? E hoje, qualquer profissão ou qualquer pessoa pode ser cientista desde que ela adote um método investigativo? Ou eu preciso ter uma formação acadêmica e estar ligado a Porque eu posso investigar um método aqui na minha casa, talvez... talvez eu não tenha a orientação de um profissional e tal... Mas eu nunca vou conseguir publicar, né? Daí eu vou acabar nunca sendo um cientista, é isso? O cientista, ele tem que estar ligado, tem que ter uma formação e estar ligado a uma universidade? Eu acho que informalmente seria um cientista, né? Alguém que vai investigar aquilo seguindo algum método ali, um indutivo hipotético, materialismo histórico, né? Um positivismo, algum método científico, uma linha metodológica científica, cumprindo e registrando aquilo, seria cientista. Se eu não me engano, no Brasil, cientista não é profissão. Não existe a profissão de cientista regulamentada. É verdade. A de oceanógrafo, que é a sua formação... Foi em 2006 que ela foi regulamentada como profissão. Eu lembro que eu assisti a votação. Eu lembro dessa... Mais um cafezinho, Doro? Eu aceito. Tem um pão de queijo aqui também, um biscoitinho. Biscoitinho é sem lactose, pão de queijo não. Pode ficar à vontade, tá quentinho aqui, ó. A gente nós temos um programa de baixo custo, mas cafezinho, pão de queijo, a bolachinha nunca falta. E até onde eu sei, então, não tem... Por exemplo, eu sou ali bolsista da CAPES. Sim. Mas eu não sou... Eu não tenho a profissão de cientista, não sou um profissional... Eu sou um estudante. Você é um estudante. Eu não tenho, por exemplo, direitos trabalhistas, direitos previdenciários. Pois é, eu queria chegar nesse assunto. Ainda bem que você falou sobre isso. Ser cientista tem uma conta muito grande para se pagar para ser cientista. E como que é ser cientista no Brasil? Questão de apoio. Porque eu fiz o mestrado contigo, talvez eu falo que eu não sou um cientista, eu tenho prêmios de inovação tecnológica, sou empreendedor, né, da área de química verde, de lubrificantes, enfim. E eu não sou cientista talvez porque eu não tenha seguido carreira. Tenho essa vocação, eu gosto muito. Algumas perguntas que surgiram no meu dia a dia profissional e na minha vida, eu sempre levei para o método científico, para investigar, mas eu nunca fui muito dedicado assim, à ciência, como eu vejo que você é. Tem outras pessoas ali do nosso meio ali que são muito focados e se dedicam a isso, custe ao que custar. E eu vejo que às vezes o custo é muito alto. Você falou, você tem que publicar lá, tem que estar sempre publicando artigos em revistas boas. Só que, um reagente de laboratório custa caro. Sair para uma campanha de fora ali, para coleta de dados, é caro. Dinheiro. Como é que tá isso hoje? hoje? A gente não comentou também, muitas revistas, você paga para publicar nelas, né? Mas como é que funciona? Você paga para ele avaliar ou paga para publicar? Não, você botou teu trabalho ali, ele tem um custo para ele ser avaliado ali. Pode ser que ele não vai ser publicado. Pode ser que não vai ser publicado. Então, às vezes, você perde uma grana. Poxa. E tem revistas também que meio que paga se ela publica, né? Mas aí também ela não é uma revista que vai ter um... Daí vai ser a tititi. Vai ser não vai valer a pena publicar porque você não vai ter ganho. Vai ser revistas muito boas internacionais que... $700 para você submeter um artigo ali. Caramba, gente. Na taxa de câmbio de hoje dá R$3.500. R$3.500
Pô, Sendo que a bolsa de doutorado mensal é R$2.200, né? Pois é. E daí... Hoje a bolsa de doutorado da CAPES é R$2.200. R$2.200 que eles pagam. E aí, se dedicação integral. Dedicação exclusiva. Exclusiva. É. Você até pode ter, se o teu orientador te liberar, ter uma resolução da CAPES, você pode ter algum outro trabalho, desde que seja na sua linha de pesquisa ou para dar aula. E desde que o teu orientador e teu programa liberem. Mas você pode fazer um extra? Tipo, eu quando eu fiz o mestrado, eu me desliguei da empresa para poder me focar no mestrado. Sim. Eu não tinha ganha-pão. Então, o meu ganha-pão foi fazer um... É o que muita gente acaba caindo no... Carne de cachorro-quente, hambúrguer... Foi isso que eu fui fazer. Informal, né? Trabalho informal, porque a pessoa tem que sobreviver. Daí, no mestrado ainda é R$1.500 a bolsa, né? R$1.500, sim, sim. E se a gente for falar de uma cidade, por exemplo, São Paulo, você vai passar um mês com R$1.500? Custa R$4,20, eu acho que o ônibus em São Paulo, R$4,30 o ônibus. Como é que você vai pagar o ônibus com R$1.500? Eu tenho muitos amigos cientistas, a Jana, um beijo. A Jana, ela é doutora hoje lá em São Paulo e eu lembro que o sacrifício que ela fez para entrar na Unifesp, estadual de São Paulo? Federal de São Paulo. Federal de São Paulo, Unifesp. Desculpa se estiver errado. A estadual tá? É a Unesp. Unesp. Talvez ela esteja na Unesp. Desculpa. A Jana, ela é doutora em neurociência e tal. A gente teve um vínculo muito... Desde da faculdade ali, desde 2000 e tralalá. E eu lembro que ela passou maus bocados para conseguir uma oportunidade de conversar com a professora. E aí foi assistir a aula voluntariamente, porque ela não tinha, ela estava lá como ouvinte, até conseguir a bolsa, fazer parte do grupo e conquistar. E hoje ainda pedala, porque não tem investimento no setor, né? Não. A gente vê, né? Eu passei ali com vocês 2 anos no meu mestrado. Eu tive a bolsa da universidade, né? Eu tive a segunda bolsa, né? Que não paga. Como a nossa ali é uma comunitária, mas tem matrícula, a gente tem uma bolsa que é ProZuc, que daí ele quita o que seria a mensalidade e você recebe a da CAPES. Né? Isso, aí ficava elas por elas, né? Eu não pagava. A taxa ali, né? Que não paga. Taxa, eu tinha uma taxa, né? Então eu tinha um desconto de mensalidade só. Uhum. E eu via que o pessoal se desdobrava para conseguir estar lá. De, tipo, desdobrar mesmo, de falar, preciso rachar meu almoço aqui, porque senão não vai fechar a conta do mês. E como que é isso hoje? Eu vejo que empresas privadas na gringa, hoje a gente está com uma amiga nossa, a Angelina, do Mar de Ideias. Ela tá Nova Zelândia, né? Ela com, muitos anos batalhando, tá lá agora. E você vê que tem uma estrutura diferente, cara, do que a gente tem aqui. Então, como é que funciona isso no Brasil? Quem é que paga os cientistas? Existe essa iniciativa privada entrando na universidade hoje? Ou é só de forma obrigatória, como a Petrobras, por exemplo? Tá. Não, acho que tem alguns casos ali de empresas privadas que ajudam a custear, ou até tem algumas bolsas para pesquisa. Mas eu acho que o que a gente tem, assim, um grande problema é que ciência, ainda mais se a gente está falando de ciência básica, que não necessariamente o cara vai gerar um produto, ele só quer estudar enzimas, o que a enzima X faz no fígado do mamífero tal, ou qualquer ciência básica, né? Isso aí, a empresa privada não é que ela não tem interesse, ela não como que ela vai correr um risco de investir um dinheiro que pode ser que demore 40 anos para virar alguma coisa, sabe? Então, acho que a ciência básica, ela é muito dinheiro e os países que hoje a gente está aí, que eles estão no topo da ciência mundial, é investimento público pesado em ciência, né? E aí, depois, quando gera algo que pode ser um produto viável, você pode até já fazer uma parceria com a empresa. Falar, a gente tem esse produto... A iniciativa privada vai e puxa isso para ela. A gente tem esse produto aqui que demorou, 50 anos de pesquisa aqui, é um baita produto. Uhum. A gente pode vender para vocês. Entendi. Né? Daí também reverte um pouco, mas a ciência ela precisa de um apoio do governo, né? Para existir, porque não dá para jogar a conta na empresa privada resolver esse problema, que é muito dinheiro, assim. E nem sempre é um produto, né? Eu acredito que até eu, como iniciativa privada, se eu tivesse poder aquisitivo, né, no caso, não sou um pequeno microempresário, pequenininho, né, sua para pagar as contas, mas imaginando que eu fosse uma Coca-Cola, por exemplo, ou uma empresa de maior porte,
eu iria investir realmente nas pesquisas que satisfaçam o meu processo, né? Lógico. Então, que nem a Coca-Cola fez com a água cristal, acho que é da Coca-Cola. Uhum, sim. E eles fizeram aquela embalagem que ela tem, sei lá, 50% menos de Sim, volume. você abre a garrafinha quase já... Ela desmancha Só, na né? mão, né? Parece um saquinho, fica de pé e tudo. Aquilo lá é uma pesquisa, veio da universidade, né? Ou em parceria com universidades. Então isso eu vejo que eu investiria nisso, realmente. A pesquisa de base, a enzima X, que nem eu na graduação, né? Na formação como engenheiro ambiental, eu tenho um projeto que se você faz o discurso certo, ele é lindo. Eu ia utilizar os óleos residuais da indústria de pescado para fazer biocombustível e abastecer os barcos artesanais. Poxa, ele é lindo. Mas demorou 7 anos para se comprovar que realmente dava para fazer o biodiesel. Então, cara, foi um tempo danado. Daí você imagina, se um sindicato de pesca investe em 7 anos de pesquisa para conseguir o primeiro resultado, é desanimador para uma empresa de pescado grande ou para uma que vai fazer o aporte. Os tempos são outros, né? Exato, porque a gente tem uma tributação muito grande, né? Além de tudo, e R$ 2.200 não serve para manter um cientista de ponta, um cientista que vai fazer um trabalho bom. Aí você acaba também, nisso aí são... Se for para dar R$ 2.200, né? Tipo... A gente tá falando isso, não vai resolver, não é todo né? mundo que está no doutorado que recebe R$ 2.200, ainda é uma pequena parcela que recebe isso, né? Muita gente fica ali... 5% dos doutorandos hoje devem receber essa bolsa. O resto passa ali o doutorado às vezes sem bolsa. Pagando. E você e tem muita pesquisa igual a tua ali, que você ficava no laboratório, não tinha... Mesmo que você não tivesse a obrigação de ter a dedicação exclusiva por ter uma bolsa... Tinha que ficar. Não tinha como você ter um trabalho que você vai bater ponta ali das 8 da manhã... Não tem. Não tem uma metodologia. O meu não era tão... foi uma parte computacional, uma parte laboratorial. Então, eu tinha que fazer cultivo de bactérias e meios de cultivo. Então, você passava um dia inteiro fazendo as soluções com os reagentes, depois o outro dia inteiro preparando o ensaio, higienizando tudo, para no outro dia montar, e aí tinha coletas periódicas. Às vezes tinha que ir lá meia-noite, 2 horas da manhã. O micro-organismo não tem relógio aí, nem calendário. Ele não esperava. Eu falava, pô, tenho que visitar ali o negócio, tenho que ganhar um dinheiro. Ele não entendia que tava chovendo. E eu tava de bicicleta e capa de chuva, né? Ele não me esperava. Realmente. E hoje, então, os dois métodos, assim, de falando em pós-graduação. Porque a graduação, a gente não considera um processo científico avançado, né? A graduação, ela seria um processo de base para você testar ali o primeiro método científico no seu TCC. Mas dali você não sai... Desculpa o palavreado, mas dali da graduação, se formando em oceanógrafo ou engenharia, biologia, você não sai cagando regras e dizendo que você é cientista e que você é pesquisador. Não. Você precisa ter um currículo ali, né? Então, o cientista ele vai começar a surgir na pós-graduação. Após mestrado, doutorado... Mestrado acadêmico e o doutorado acadêmico é para formar um pesquisador. A gente tem também um mestrado profissional, que daí é mais ligado mesmo para quem está no mercado de trabalho e quer ter uma outra formação, uma formação ali da pós-graduação, mas o mestrado acadêmico e o doutorado acadêmico é para formar esse pesquisador. Entendi. É alguém que vai trabalhar com a pesquisa, né, com um método científico e gerar um conhecimento. Entendi. Né? Que até no doutorado tem que ser um conhecimento novo ali, tem que ser uma pesquisa inédita para a humanidade. Então, Entendi. tem que gerar um conhecimento novo ali para a humanidade. E às vezes eu vejo umas pesquisas bem esquisitas, assim. Eu acho que faz parte, cada um tem a sua área, né? Eu acho que não tem o... Cara, a partir do momento que você sai de casa como pessoa física, né? Você sai de casa para tentar sobreviver com R$ 2.200, uma dedicação integral para testar uma hipótese ou aprender sobre um assunto para contar para os outros, porque o que você está falando a nossa pesquisa, por exemplo, de doutorado. Se você fez a pergunta, como é que evoluiu as cidades do litoral brasileiro desde a década de 70? E aí você levanta a mão e perguntou, alguém sabe? Alguém consegue me mostrar isso? Tintim por tintim? Pormenores, né? Não consegue.
Tá aí, vou sair de casa nos próximos 7 anos da minha vida, vou fazer um mestrado, um doutorado, vou ter que comprar um puta computador para fazer geoprocessamento, para fazer modelagem, vou ter que aprender uma carambada de conta e vou viver na miséria esse tempo, tentando sobreviver com uma miséria que eu ganho do governo para fazer isso. No meu caso sim, mas o que isso também acaba gerando é uma seleção de quem pode fazer isso, né? Tem gente que vai pro sacrifício e acaba se virando nos 30 ali pra poder se virar, como é meu caso ali, mas eu ainda tenho ainda um colchão ali da minha família que pode me dar uma ajuda num momento ou outro. Uhum. Mas isso acaba selecionando quem vai estar nesses lugares também, né? Que é quem pode se dar o luxo disso aí ser uma mesada, uma ajudinha só. Que daí entra numa outra discussão que eu não vou nem entrar, só quero citar, que é a questão das cotas sociais, né? Você tem um nível social maior que te faz permitir suportar, né? Caso dê alguma caganeira no meio do caminho, suportar essa situação. Mas pessoas socialmente mais baixas, economicamente mais baixa, não consegue. Realmente é algo, mestrado e doutorado da ciência, o cientista é algo mais privilegiado, né? Hoje na sociedade brasileira ele é uma... Sim. Apesar de viver nessa miséria, eu lembro, andando de bike pra lá e pra cá, e vai pra lá e coleta dado, e vem e zaz, nesse contos trocados, daí, na época da faculdade tinha muitas repúblicas, né? Uhum. Então via gente de toda parte do mundo, temos que passar o mês aí, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, juntava todo mundo, comprava uma cesta básica ali, daí almoçava todo mundo junto de vez em quando, porque é bem difícil, realmente. Difícil. E o governo hoje com essa mudança de governo, você acha que tende a melhorar? Mesmo com essa... Eu fui pesquisar um pouco sobre o que é a ciência no governo hoje, né? Quero até falar sobre o chat GPT com você, não sei se você conhece isso, mas a gente vai falar. Eu vi ali, por exemplo, que nesse começo de ano eu vi uma reportagem na Globo dizendo que o Lula vetou 4 bilhões de pesquisa. Não sei se isso é verdade, mas como que você espera aí nos próximos 4 anos que ocorra a pesquisa? Tem um fomento realmente do aporte em pesquisa quando se muda esse governo agora? Se a gente for pegar ali o histórico falando do Lula, né? Dos governos anteriores que ele fez ali, ele foi um governo que teve cortes, mas ele foi um governo que investiu em ciência ali, né? Tanto ele, o governo do PT, né? Falando da Dilma também. Ciência Sem Fronteiras foi o governo PT. A gente teve também ali os aumentos, o último aumento da Bolsa foi em 2013, que foi o governo Dilma. Então a gente está aí há 10 anos sem reajuste das bolsas. Isso é um problema, né? Essa é uma discussão que eu tenho muito com meus amigos que são políticos aí, que são... Não defendendo o PT, que eu não sou petista também, mas assim, o fato é que no governo dele a ciência foi muito mais bem tratada do que a gente teve nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, não só em políticas, né? Até em credibilidade. Esses 4 anos que passou, a gente teve o cientista ali do INPE sendo demitido porque Bolsonaro discordou dos dados científicos dele, né? Teve uma machadada ali no meio do caminho, né? Mas eu vejo isso até como uma... Mas por exemplo, foi algo que o governo... Como outro governo era pintado e tinha atos anticientíficos contra a comunidade científica, foi algo da vacina e tudo mais, vacina, né? Que insistindo em medicamento que já sedimentado, que não resolveu o problema, e ninguém mais no mundo utilizando, e aqui querendo que mudasse bula para isso incluir em tratamento. Aqui em Itajaí tem um trocadilho que dizem que ozônio na bunda dos outros é refresco. Aqui teve homeopatia e ozônio, né? Teve camomila de gotinha na boca das pessoas e ozônio na bunda dos outros. É complicado. Já afiar a ciência é complicado, né? Então foi algo que na campanha a oposição ali, o PT no caso, fez se valer de que seria um governo pró-ciência, né? Mas os governos, independente de... Eu acho que a gente já tem uma conversa sobre política, né, no pessoal nosso, que a gente apoia ideias, né? Não somos fãs de pessoas nem partidos, porque somos cientistas, né? A gente apoia dados, né? Mas é nítido que se envolve, né? Que a política ela molda a ciência. Eu lembro que a gente teve um corte de bolsas, cara, acho que lá em 2007, 2008, não sei nem se estava no Univale nessa época. Não, entre 2011 ali.
A gente acampou, a gente passou dias lá, Casa do Rock, e aí Casa do Rock. A gente passou lá acampado pedindo as bolsas, porque a gente não tinha prestação de serviços, o estagiário estava sem. E a gente vê que as bolsas estão há 10 anos com o mesmo valor e os salários dos deputados são corrigidos a cada 2, 3 anos. A gente pega os senadores corrigindo, saiu agora de 28 para 36, outro de 38 para 47. E você continua com os 2.200 e a geração anterior e a próxima vai continuar com isso. E o governo tinha falado, né? Janeiro, aí passou para fevereiro, agora tá ventilando o primeiro semestre, então... Não, tenho vários colegas que tiveram agora o seria o aumento, né? E é um aumento também que não é um aumento real, se for ver assim, né? A gente tá falando aí, 2013 foi R$ 2.200 e tudo, mas quando essa bolsa foi lançada ali no governo Fernando Henrique, se eu não me engano, 96, 97, ela equivalia a 7 salários mínimos, a bolsa de doutorado. Caramba! Então ela teria que se manter hoje nos 7 salários mínimos, no mínimo, né? Então, de 2013 para cá, se ela fosse ter uma correção só pela inflação, seria 67% que ela teria que aumentar. E aí para uns R$ 3.800. Que já ia ser uma mão na roda, já ia ser né? muito melhor. Ia ter muito mais garra, né, para fazer. E o que estão brigando para acontecer é que entre uma lei para que isso se ajuste automaticamente todo ano, para não ter que ficar toda vez dependendo da boa vontade e ter que ficar brigando para que isso aumente, né? Então ter uma lei que essa bolsa é reajustada pela inflação. Ali, tem alguém lá nas câmaras que encabece essa lei para a gente poder fazer um movimento e cobrar essas pessoas para que essa lei vá para frente? Dá para acompanhar ali pela página da ANPG, Associação Nacional dos Pós-Graduandos, ali no Instagram. Eles sempre estão postando. Como é que chama? A ANPG. A ANPG, Associação Nacional dos Pós-Graduandos. Se eu não me engano, a deputada Tabata estava meio também... Tabata Amaral, ela estava meio que nessa briga de aprovar esse projeto de lei, né? Não, porque a gente pode pressionar, né? Com o poder da rede, a gente faz uma campanha, uma associação, outra, vai lá cutucar as pessoas, né? A gente sabe que política hoje é assim que funciona, né? A gente tem que cutucar eles. Sim. E se você chegar num número expressivo de cutucada, você ganha. É tipo aquele jogo de videogame, você fica batendo pra quebrar a carapaça lá do bicho. Mas você tocasse uma aguinha pra gente? Por favor. É interessante, cara. Pô, é legal essa lei. É muito difícil ser cientista hoje no Brasil, muito difícil, dá pra ver que é muito difícil. Eu passei esses 2 anos, pegamos ainda a quarentena, né? Que daí viraram 2 anos e 8 meses de mestrado. Nosso segundo ano de mestrado foi todo na pandemia, né? Foi. E eu tive ainda uma prorrogação de prazo, porque não tinha como fazer laboratório. Meus organismos multiplicaram demais, tomaram conta do laboratório. Foi da noite pro dia, a gente não podia mais entrar na universidade, né? Por conta da pandemia. Foi um absurdo, então, atrapalhou né? bem. E na época ainda eu tava fazendo, o meu mestrado foi dentro do laboratório de genética, né? E na parte de controle de fluidos, né? Você lembra? E eu lembro que a partir do momento que eu tava fazendo mestrado em genética, era estagiário ali, né? Bolsista do laboratório do André, todo mundo vinha perguntar sobre o coronavírus pra mim. Eu falava, irmão, eu sou da indústria, eu não sou do coronavírus. Não sei te explicar. Não, mas você é cientista, você faz mestrado, você trabalha no laboratório genético. Eu falava, mano, eu não sou esse tipo de cientista que vocês estão achando, não. Eu sou um pouquinho menos. Mas interessante, Darua. Pô, difícil ser cientista, então, no Brasil? É difícil, cara. Os próximos anos aí, pra 2024, você se forma? Deve terminar. Eu defendo fevereiro de 2025, eu tenho que defender a tese. Defende a tese. Defendo a tese de não doutorado. É se formar. Eu sou velho. Me formo no doutorado. Defende a tese. Defendo a tese ali. E aí, defendendo a tese, você vai submeter para umas revistas dessa? Ao longo do processo, né? Até que ali no doutorado a gente tem as qualificações, igual a gente tem no mestrado também. Então, ao longo desses anos, a parte da banca avaliadora, ela se reúne para ver como está o andamento do meu trabalho. Certo. Porque quando eu apresentei o projeto, eu apresentei um cronograma de pesquisa, falando, até tal data eu vou ter feito isso, até tal data eu vou ter feito aquilo. Então tem esses encontros, que a gente chama de qualificação, que a banca vai lá e vai ver se eu estou cumprindo aquele cronograma, ou se eu não tiver, eu tenho que justificar por que não, ou alguma alteração que eu tenha feito no método, que é normal, alguma mudança de rota ali no meio do caminho, eu vou lá e apresento e justifico e falo como é que está o trabalho, né? Então ali no doutorado a gente tem 3 dessas etapas de qualificação. Na etapa 2 e 3 eu já tenho que estar com artigos submetidos. E aí para pegar o diploma tem que ter mais 2 artigos submetidos ali. Caramba!
uma bela respeito da jornada pela frente, né? Ainda é um belo caminho a se trilhar. Falta pouco o cacete, tem uma parte de coisa pra fazer ainda. Sim. Caramba. E aí depois a gente tem também o mercado de trabalho ali, que ele é um mercado que vai absorver esse profissional, né? Eu ia te perguntar isso agora. Como é que funciona? Você vai sair lá como doutor e aí vão ter pessoas batendo na porta que querem um doutor? Não. Não. Daí tô desempregado ali. Aí você sai de estudante para desempregado. É. Pô, você sai tipo de cientista, uma dos personagens mais nobres da sociedade, se a gente pegar historicamente lá, as universidades, os pensadores, os criadores lá, os Platão da vida, e aí você vai ser um cara qualquer, tipo, você não vai ganhar um salário melhor por ter um doutorado, ou você não... Não. Se eu fosse, por exemplo, tivesse um funcionário público, dependendo do plano de carreira da prefeitura ou do estado, eu teria um aumento de salário por ter feito um mestrado e um doutorado, né? Mas no mundo real de empresa privada... É difícil. É difícil. No Brasil, o que acaba tendo a pessoa acaba se vinculando ao ensino, né? Então, vai dar aula e dependendo, vai ter um grupo de pesquisa, um laboratório que vai estar vinculado dentro da universidade. Maior parte dos doutores do Brasil hoje estão nesse formato. Mas também dentro do doutorado ou mestrado, a gente não tem essa discussão, né? Como que é o mercado de trabalho, quantas pessoas são absorvidas depois que terminam esses cursos. Então acaba ficando meio um esquema de pirâmide ali, né? Porque... Cara, eu acho isso chato. A gente teve empreendedorismo a gente não teve empreendedorismo no mestrado e no doutorado, que acredito que seja de empreendedorismo, né? Se enquadra. Você se entender como um produto, né? Um produto intelectual, muito bem formado, saber valorar isso e se posicionar no mercado. Mas para isso, qual que é o mercado? Entender o mercado. E isso é uma lacuna muito grande que entra lá na escola básica, da questão de juros que a gente estava comentando, mas isso como profissional, eu tratei aqui, vocês vão ver nos próximos episódios com o professor Wagner, do IMA, ele tem um curso de formação de profissionais da área de licenciamento, né, ciências naturais também, e a gente questionou isso, e a precificação de consultoria? E o mercado de trabalho, como é que se faz isso? E realmente... Você sai de lá, por quê? Porque você passou os 4 anos preocupado em fazer estatística, fundamentação, referência e tratar aquilo. E só fazer isso? Não, porque é muita coisa. Sim. E aí você não se preocupa, quem são as empresas que vão precisar do profissional da Aruan, mestre em ciências e tecnologia? E aí se ele vai no mercado, você vai dar um Google, um LinkedIn... LinkedIn não vai ter... Não vai ter uma vaga para doutores em ciência. Não vai ter, né? Não, e acaba acontecendo no Brasil também, que chama ali da fuga de cérebros, né? Sim. Então, muita gente... Essas oportunidades fora do Brasil acabam que tem. Por exemplo, um professor adjunto, um doutorando para trabalhar numa linha de pesquisa X. Quem está falando ali que muitos países desses que têm investimento pesado em ciência, né? Então, abre trabalho para essas pessoas serem absorvidas, porque eles estão fomentando esse mercado dentro das universidades, dentro dos centros de pesquisa. Nos Estados Unidos ali mesmo tem o centro de pesquisa militar deles, DARPA, se eu não me engano que chama, né? Não sei, não conheço. Que é onde tem as maiores invenções ali de ciência e tecnologia americana, vem desse centro que é governamental, né? Público, americano. Então, a China hoje também, né? A maioria dos papers hoje... a comunidade chinesa que porque também tem muita gente, né? Tem muita gente também. Tem muito mais doutor lá pesquisando também, né? Mas eles têm um apoio melhor para pesquisa também? Sim, apoio. Eles estão hoje ali competindo, né? Com as grandes nações ali, entendendo que isso é investir em ciência e tecnologia é algo que promove a soberania de um país, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, uma patente, a gente vai ter um produto que a gente desenvolveu. Sim. Que a gente vai poder... A gente não precisa mais exportar grão de soja, né? A gente pode, de repente, exportar um microchip. A gente pode exportar uma tecnologia... A gente tem a Embraer no Brasil, né? Tem a Embraer, é isso que eu ia falar. Tem a Embraer, a gente tem algumas indústrias químicas também. A gente tem tá surgindo uma química verde muito forte no Brasil. Você sabe que eu sou fã, trabalho para empresas de química verde. E a gente teve a patente de um dos produtos que a gente trabalha. Ela veio da Escola da Aeronáutica. Da FATEC? É FATEC? Não. A Faculdade da Aeronáutica Militar ali, depois a gente lembra o nome.
Foi um cara que se formou lá, ele fez a pesquisa lá, depois foi... o ITA, não? O ITA, o ITA. O ITA. Foi puxado para dentro da empresa para desenvolver lá a parte química e aprimorar. E hoje é um produto, que tá forte aí no mercado, teve várias aplicações. A matéria-prima, né, o componente, né, foi destrinchado aí em dezenas, talvez até centenas de produtos. Possui o produto químico ali, química verde dessa fonte aí. Como o mundo funciona hoje, né? São os países tendo esses conhecimentos, esses produtos, né? Com o Estado que está ali investindo nisso ali na ciência básica e até isso chegar a poder ser um produto. E depois até, de certa forma, protegendo essas empresas internacionalmente, né? Sim. Até com... Patentes, né? Ou registros, até, né? Como a gente tem ali também, ou até proibindo, às vezes, o país de comprar certo produto que o próprio país produz, né? Sim. Para poder manter essas empresas, e essas empresas gerando essa tecnologia e exportando isso, gerando valor para o país. Sabe que o ano passado a gente teve na empresa a gente teve uma proximidade maior do mercado agro, né? E eu comecei a estudar um pouco o mercado para me posicionar, enfim. E eu percebi que o agro investe muito em ciência. O agro, assim, ele é responsável por muita ciência. Eu vi tecnologia lá que você não vê em qualquer lugar. Você pega a tecnologia, por exemplo, daquelas colheitadeiras, questão de GPS, de programação. Hoje você não precisa ser uma pessoa da roça para mexer numa colheitadeira. Você tem que ser um programador, você tem que saber de TI para estar operando lá. E às vezes está operando 60 colheitadeiras drone com identificação do mosaico, que é um fungo lá de numa plantação tal. O drone sobrevoa por infravermelho, ele identifica, vai lá e aplica só naquele lugar. E muitas dessas empresas são internacionais, né? São internacionais e elas têm um bom volume de dinheiro, com laboratório próprio, e normalmente elas adotam pesquisadores lá para dentro. Sim. Mas são pesquisadores que vão trazer o quê? Benefícios para a lavoura, para a parte financeira mesmo, para eles diminuírem externalidades, seja elas ambientais ou financeiras, né? Porque eu enxergo cada vez mais, a gente tem uma realidade muito diferente do que a gente tem na década de 70 em questão industrial e de produção de bens, seja agro ou indústria de transformação mesmo. A gente tem lá os 10 acidentes que mudaram a humanidade, né? Mudaram a história. A gente tem lá o vazamento da Esso lá, né? Do Exxon Valdez. A gente tem Bhopal. A gente tem um histórico que demonstra a Mococades, né? A gente tem um histórico que demonstra que as empresas eram... E o agro, né? Com o DDT, né? A Silent Spring, ele era muito pesado. E hoje as empresas, talvez por essa evolução, não estou dizendo que elas são perfeitas, né? Não estou defendendo nem o agro, nem a indústria, mas eu estou lá dentro, eu estou vendo algumas coisas, como né? Acontece, né? Eles vão evoluindo por quê? Porque aquele cara, ele aprendeu que a externalidade ambiental, ela pode ser lucro agora, mas daqui 3 anos vai ser prejuízo. Porque hoje pode ser que talvez a comunidade ou a gestão do executivo do município, do estado, não entenda que tem uma externalidade ambiental naquele resíduo que a indústria está fazendo, ou que o agro, eu já vou te responder mal, ou que o agro está fazendo, mas ele vai contabilizar, ele sabe que hoje não vai ser, mas daqui a pouco vai ser, então ele já se preocupa hoje para não ter que pagar o preço amanhã. Uma externalidade ambiental é quando você tem... Lembra, o Wagner falou sobre aspectos e impactos. O aspecto de uma indústria, por exemplo, é a geração de efluentes e de resíduos. E um resíduo pode causar vários impactos. Se jogado no solo, ele vai contaminar o solo. Se jogado no rio, vai contaminar o rio. Se queimado, vai contaminar a atmosfera. Então, um aspecto ele gera vários impactos. E isso tem um custo. Então, para tratar esse resíduo e não gerar esses impactos, vai te custar R$100. Então, você não vai mais gerar esse aspecto, você vai tratar, né, para que não gere esses impactos, e você vai contabilizar isso no preço do produto final que você vai ter. E aí, quando não computado no preço final, e o empresário, né, o processo não aplica isso, ele vira uma externalidade. Porque daí ele vai botar fogo naquele resíduo, aquele resíduo vai queimar para a atmosfera, você e o Darua vamos respirar aquilo e a gente vai ter problemas de saúde.
e a gente vai para o CIS, ser internado no CIS com problema de saúde, e o governo vai pagar aqueles R$10 que a empresa não pagou, que vai se tornar 100 para poder... era 100, né? Vai virar 10 mil agora para poder tratar do nosso pulmãozinho, porque a externalidade não foi computada lá atrás. Então, acho que isso ajuda a evoluir a ciência. Né? A gente teve vários casos aí, os navios, né? Depois do Amoco Cádiz, do Exxon Valdez... Só desse foi um vazamento de óleo gigantesco ali. Foi, por uma questão de visão... E gerou toda uma jurisprudência também a partir do... Sim, uma linda jurisprudência francesa, né? De origem francesa. E houve o quê? A evolução dos barcos de transporte de petróleo. Camadas duplas, alguns até tripla, com sensores, com sistemas de contenção. Não teve mais derramamento de petróleo? Teve. Mas diminuiu muito, porque aprenderam com erro. Então, talvez eu vejo que o agro, a indústria, ela tem interesse na ciência. Mas ainda falta um empurrãozinho do Estado, é isso que você está falando. E também, como você falou, essas empresas, tem empresa francesa, né? Tem muitas empresas que são... Que já tem um histórico muito mais forte que o Brasil na pesquisa, né? O Brasil precisaria de empresas nacionais também, gerando esse conhecimento, né? Pensando no futuro mesmo da melhoria do país, né? E não só... E até empresas que vão beneficiar os produtos. A gente está vendendo soja in natura, a maioria que a gente vende, né? A gente não beneficia... É um problema da minha área também. Então falta isso... Você vende commodity para comprar produto acabado. Isso me deixa muito irritado. E isso também tem muito relação política, porque você tem política, se não me engano, a Aldir Blanc, né? Que ela acaba... Os impostos que o agro não paga nos estados, acho que isso é compensado pela federação. Então, o fato dele vender in natura, ele está tendo um ganho, não está tendo que se preocupar em investir nisso. Para ele está sendo satisfatório o lucro que está sendo gerado. Sim, o Estado ele tem um poder de manipular isso, né? Também, que talvez deveria ter sido feito. E até manipula a ciência, né? Em muitos casos. Né? Quando você falou do biodiesel ali, teve uma época que foi tudo biodiesel. Até microalga era biodiesel, era tudo para biodiesel. Né? Então, acho que a ciência ela também a gente tem que também começar a pensar se a gente não pensar os impactos e por que a gente está pesquisando tal coisa e o produto que a gente está gerando, a gente vai estar só servindo a demanda atual, né? A gente vai estar só sendo uma marionete ali que vai estar gerando... A gente vai estar só, isso aqui é tal coisa porque é tal coisa, mas se a gente nos pergunta por que a gente está fazendo isso, vai por que deixar tal de coisa ser curioso, é assim? Né? A Má me compartilhou outro dia uma mensagem filosófica que falava que crianças eram muito mais cientistas que adultos. Porque a criança, ela não acredita, não. Ela pergunta o porquê. E o cientista tem muito porquê, né? Por quê? Por que isso brilha? Porque brilha. Como assim porque brilha? Porque acreditar é quando você toma como verdade algo sem ter evidências e respostas para aquilo, né? Tipo a cloroquina. Então eu acredito que a Terra é plana, por exemplo. Eu acredito que vacina causa autismo. Eu acredito que a ciência está mentindo para mim. O cientista não está falando a verdade. Meu Deus, que foda, né? Então a gente acredita é algo que a gente toma como verdade sem ter uma base material para aquilo que a gente está... E talvez seja esse o grande duelo que ocorre entre igreja e ciência desde os primórdios. Que a crença, você não tem que provar a crença. Não tem que provar. Ou você acredita. Fé não é nada comprovado, né? A gente tem ali o conhecimento teológico, né? Eu acho que não é papel da ciência explicar a teologia, nem é papel da religião desmerecer, né? E aí acaba tendo esse embate. Vamos explicar se dá para abrir ou não o mar vermelho. A ciência vai explicar se dá para abrir ou não o mar vermelho. Eu acho que não é esse o Mythbuster ele consegue provar isso, né? Eu acho muito legal. Legal, mas acho que não é se aquilo realmente aconteceu ou não, porque ali a humanidade precisa dos dois, né? O papel ali você acredita, né? Que é a fé, né? Você toma aquilo como verdade sem ter prova alguma. Então aquilo ali aquele livro sagrado ali tá dizendo a verdade. Eu não vou investigar ele, eu não vou falsear ele. Cabe você decidir. Né? A ciência a gente não tem que acreditar, né? A gente tem que ter uma visão cética sobre as coisas, né? Tem que comprovar, né? Tem. Eu vi algo que me deixou chocado, assim, fugindo um pouco. Na época... Lançou tem um documentário na Netflix que ele chama Seleção Artificial. Ele fala sobre mutação genética, sobre o CRISPR-Cas9,
que é uma ferramenta de edição de DNA. Então isso se tornou acessível a qualquer um que tenha o mínimo de habilidades de coordenação motora e dedicação para entender sobre práticas laboratoriais vai conseguir fazer. E é isso que o documentário trata. Que as pessoas... Esse documentário no Netflix, né? Isso. Você me indicou na época do mestrado até. Isso, foi nessa época. E aí, só contextualizando, as pessoas editam o DNA para ter mais músculo, enfim. Isso nas garagens de casa, né? E aí na época foi o primeiro casal de meninas, né? Gêmeas meninas chinesas que nasceram com edição de DNA. Elas não nasceriam com HIV, né? Eles editaram o DNA de uma forma única e trouxeram ali para mostrar que eles editaram antes de nascer. Foi. E aí foi um bafafá com aquele chinês que todo mundo ficou, caralho, chinês, você não podia ter feito isso e não sei o que, não sei o que, não sei o que. O chinês sumiu. O chinês desapareceu. O quanto que a ciência pode ser perigosa, tipo, por exemplo, nesse caso, super soldados, porque eu fiquei assustado com aquele seriado, que ele fala diversos fatos ali, uns bons pra ciência, uns de cura de doença, uns que deixam mais jovem, elimina ruga. E só que ao mesmo tempo alguns que podem complicar, você ter super soldados que nem o Jean-Claude Van Damme naquele filme. Sim. Né? Eu tenho medo disso, assim, ó, até onde a ciência pode chegar e entrar na parte de ficção mesmo, romper barreiras. E até ambiental, né? Acho que é nesse mesmo documentário que tem que o cara ele pode também, numa fazer ilha X, ele controle pode... de ratos. Controle de ratos, ele edita um rato só. De pragas. Que esse rato ele vai exterminar, mas daí também entrar numa discussão ali que já entra de Darwin. O que isso vai acontecer para populações? E também que a gente fala ali, né? De ética, né? De pesquisa. Qual que é o poder que sua raça, sua espécie tem sobre outra espécie? Vai eliminar toda uma população de uma espécie de uma ilha para beneficiar... Acho que tem dois problemas. Dá medo, não dá? Não, medo, pensa bem, gente. E o caso do chinês ali, a comunidade toda internacional ali também, foi um fato que ele não precisaria ter feito isso para que as crianças nascessem sem HIV, porque hoje tem outros métodos. Que você menos invasivo, menos perigoso, de esperma, tem uma série que já é feito. E ele não comunicou ninguém que ele faria. Ele foi lá e fez. Na surdina, né? E agora ele deve estar numa caverna no meio do deserto fazendo, sei lá, né? E tem um outro problema também que a gente vai levar que... Tudo bem, nisso a gente vai poder escolher cor do olho, melhorar músculo, mas a gente também vai poder nascer sem doença, melhorar como que vai estar esse ser humano... eu posso eliminar um câncer, eu posso eliminar outras coisas, mas isso... no abstrato é legal, mas na realidade que a gente vive no mundo hoje, isso vai ser para quem, né? Quem que vai ter o poder de... Então a gente vai ter, além de a gente já tem uma grande separação social no mundo hoje. Sim, custa caro fazer isso então hoje. Então a gente vai ter pessoas imortais aí. Eu acho que na Jordânia ou na Turquia, eles têm liberdade individual de manipular o DNA do seu filho, escolher altura, cor, cabelo, se ele vai ser mais forte, se ele vai ser mais rápido, se ele vai ser... Enfim, você tem ali... Você vai ter uma doença que vai ser tratada... Não se preocupa, pessoal de casa. A gente tem a Lola e a Kelly, que elas dormem aqui ao lado e elas uivam. Se vocês estiverem escutando cachorros uivando, não é coisa dessa imaginação. É a Lola e a Kelly. E elas são umas queridas, mas faz parte. Eu acho que até nesse documentário ali, se eu não me engano... Um dos cabeças ali que meio que ensina isso, como que a pessoa pode fazer por ela, ele é chamado para uma conversa ali com o FBI ou com a CIA, né? Ele é interrogado durante umas horas, o pessoal quer saber, não, mas você não pode ficar falando essas coisas. Não, teve um cara que estava tentando fazer um American Staffordshire que brilhava no escuro. Sim. Passou dos limites. Porque ali o pessoal montava um laboratório realmente na garagem. Ali. Na garagem, porque é coisa simples, você faz com um termociclador, algumas coisinhas, né, centrífugas ali, e você consegue fazer. Ainda mais na gringa que você consegue ter acesso a material de laboratório barato. O pessoal comprava no eBay ali, chegava na casa dele. E você vai comprar um microscópio desse, custa R$5.000, lá você compra por 200 pila. Né? Então existe uma comitê de ética para pesquisa, né? Tanto nacional como internacional. Você tem que submeter teu trabalho ao comitê de ética. Se ele vai envolver manipulação de um ser vivo, né? Pode ser, vou
Desde que seja um ratinho de laboratório, até você vai estudar uma população de um local, você vai ter que submeter isso a um conselho de ética que vai validar. Você apresenta o método, né? O que eu vou fazer, e eles vai ser validado se isso pode ou não. Quem trabalha com pacientes, né, de doenças, tem que passar. Estudo de medicamento também, isso é feito, né? Isso, eu tenho a Jana, que a gente conversou agora, ela trabalha na Cracolândia com a parte de drogas e tal, então além do comitê de ética, ela tem a Polícia Federal do lado dela, né, o DEIC, sei lá, a parte da polícia, porque, né, eu acho que ela precisa avisar para as pessoas, né, onde ela circula e tal, é bem complicado, né? Eu vejo que o cientista, ele tá sempre tendo que prestar explicações para todo mundo, né? Sobreviver com pouco dinheiro e muitas vezes não é muito reconhecido pela sociedade. É uma das profissões mais difíceis aí, que não é profissão ainda, né? Sim. Vamos considerar você que é hobby, Darua. É um hobby. Você tá num hobby há mais de 14 anos aí, produzindo conhecimento científico por hobby. Basicamente isso. Poxa, triste a vida do cientista, viu, pessoal? Tá triste. Não é pra desanimar a galera, mas não é uma empreitada muito fácil de se ter. Tem isso, né? Esse reconhecimento. E ainda mais quando a gente tem pessoas públicas que vão e descrever não conhecem. E, por exemplo, tem o pessoal fala, a teoria da evolução é só uma teoria. Sem nem entender o que é uma teoria científica, né? Cara, eu já aproveitando por isso, o André Lima, um abraço, André, eu acho que ele tá assistindo a gente, é o único que tá assistindo a gente ao vivo, enquanto eu vou contar o segredo, a gente transmite ao vivo num canal secreto aí, quem quiser assistir. Chama a nós que a gente passa o link aí. O André, a gente estava comentando sobre Darwin e a questão de observação que ele começou, e desenhos, e a ilha, como é que chama a ilha lá que Galápagos. ele tava? Galápagos. E das iguanas ali, né, que ele observa a diferença. Isso, e aí ele foi muito além, né? Tem alguns documentários ali na Discovery e tal, onde o pessoal vai para a parte de micro-organismos e para entender o porquê que aquela ilha, né, que ela tem as suas peculiaridades, pássaros, não tem mamíferos, né? Então tem alguns lagartos, tem a maior parte pássaros. Tem a tartaruga famosa ali que morreu até pouco tempo atrás, que estava ali quando Darwin foi na ilha. Isso. E aí ela vai evoluindo, né? As gerações vão evoluindo e se adaptando, e foi uma das observações, né? Uma das principais observações ali dele. E aí o pessoal foi investigar a fundo e entendeu, um dos entendimentos ali que saiu da pesquisa científica deles é que uma atividade vulcânica que geraria a condição de temperaturas e minerais diferentes iriam proporcionar crescimentos de organismos unicelulares diferentes que iam trazer isso e iam refletir nas gerações de acordo com a mudança daquela base ali de seres unicelulares. E aí, de acordo com o decorrer do tempo, as mudanças desse nicho iriam ser identificadas nos pássaros ali, também por questão de adaptação mesmo, né? Mas por uma questão de mudança do berço ali, da origem. Cara, eu falei, meu Deus, isso é disruptivo, né? Se o Darwin vivo conseguisse enxergar isso hoje, poxa, ele ia dar um tapa na gente, ele ia falar, porra, vocês têm tudo isso e vocês não estão fazendo nada, gente. Voltando no começo da conversa ali que a gente falou do que é ciência, né? Talvez o Darwin, a pergunta dele era por que os animais são diferentes em locais diferentes. Ele saiu viajando no mundo com o Beagle ali. Mas nessa ilha aqui tem um pássaro com bico azul. Um pássaro com o bico mais curvado. Tem uma iguana aqui que pesca aqui peixe, mergulha para pescar, mas ali no continente a iguana é só terrestre. Então ele viu esse problema, né? Por que os animais são diferentes em locais diferentes? E daí na hipótese dele que o meio que interferia em como que selecionaria esses organismos, né? Que daí seria... E aí o que melhor explica isso até hoje é a teoria da evolução das espécies. Que foi o que o Darwin fez. Mas até alguém conseguir falsear ela, por exemplo, e provar algo melhor, ela é o que melhor explica pra gente esse fenômeno. Então a teoria já é um marco final de um trabalho, né? E ela cada vez se torna mais sólida por uma questão de avanço do DNA também, né? De leituras disso, de entender um pouco mais. Porque o Darwin, na época dele, não tinha esse entendimento do DNA, do gene, né? Ele não sabia como isso era transmitido de um indivíduo para o outro. Ele imaginava que era transmitido, mas como isso ocorria, ele não podia... As experiências foi Mendel, né? Mendel, que é o do DNA, que fazia as experiências das ervilhas e tal. Que daí vai ser meio que uma base matemática da teoria da evolução das espécies, vai ser ali
o Mendel, né? E ele ganhou, o Darwin ganhou o Nobel? Nobel? Não sei. Não sei se na época o dele Mendel já tinha. ganhou, o Mendel ganhou. Não sei. Mas normalmente o pessoal que ganhou o Nobel, eles estão mortos, né? Não. Não, vivos, vão lá receber. É mesmo? Sim. Hoje em dia já é mais um grupo de pesquisa que ganha, mas daí tem os líderes do grupo que... Difícil, eu acho que é uma pessoa ali ganhar, né? Entendi. Como era antigamente. Ficou mais complexo também a ciência, né? Sim. Há muito tempo atrás o cara meio que conseguia conhecer tudo que era de todas as ciências, vamos dizer assim. Eu fui pesquisar quem que era o Nobel, né? Pra tentar entender, o que esse cara fez, né? Que legal. E ele foi um cara bem mal. Ele fez o Nobel pra ninguém lembrar que ele era um cara mal, né? Basicamente. Aí lembraram agora que ele é um cara bom da ciência, né? O cara que cuida da ciência, da economia e tal. Tem o Nobel da Paz também, né? E ele foi o cara que fez a bomba, né? Que legal essas coisas. Ele deixou meio que deixou a herança dele pra isso, né? Que Foi. Quando ganha o Nobel, ganha também um prêmio em dinheiro. Né? Um prêmio bem volumoso em dinheiro, né? Que vai ser investido em pesquisa porque as pessoas que ganham são nerds, que nem a gente. Se você ganhasse um dinheirão, você ia continuar fazendo o que você faz. Porque a gente contribui pra ciência, a gente gosta de contribuir pro mundo, pra sociedade, né? Tira dinheiro do nosso bolso pra estar fazendo a pesquisa no fim das contas, né? Exato. Se a gente for botar ali na ponta do lápis ali, a gente vai estar... Meu Deus, na ponta do lápis é desumano, é desumano. Se você for contabilizar as externalidades dos estresses, dos cafezinhos e de tudo mais, não dá. Das noites viradas ali pra cumprir prazo. Eu vou até aproveitar e fazer um corte aqui, se a Mariana me permitir. Me permitiu? Eu vou fazer um corte aqui. Talvez esse papo que a gente está tendo aqui sobre ciências, ele tá relacionado ao objetivo desse programa, né? Nesse podcast, a gente traz aí os temas de cidade, ciências e política. Temos grandes desafios. Nosso objetivo é bater esse papo descontraído mesmo, falar com as pessoas de atitude, pessoas que tenham conteúdo e trazer novas informações para vocês poderem tornar o mundo mais justo, mais forte para as próximas gerações. Talvez um mundo menos superficial, né? Entender realmente as variáveis, entender que o mundo não é só isso, que a gente tem muito conhecimento, muito estudo dedicado para chegar numa tecnologia, para a gente chegar numa política pública, numa proposta de um desenvolvimento do litoral, por exemplo, como o Daruan está pesquisando. Agradeço a todos vocês aí por enquanto, a gente está aqui num papo bem legal, vamos continuar mais um pouquinho aqui. E Mariana, você tem alguma pergunta? Tá tudo bem aí com as câmeras? Hoje tá funcionando legal? Só porque a gente falou que ia gravar o primeiro episódio hoje, né? Apesar de não ser a primeira gravação, vai ser o primeiro episódio que a gente vai pro ar. E só mais um recadinho, lembrando que este podcast é um podcast emergente de baixo custo. Então, se você quiser ajudar a gente aí, a gente tem problemas de iluminação, problemas de câmera, problemas de mesa, a gente tem vários problemas de cabeça e a gente está aí aberto a apoio. Nós vamos conversar com muita gente, voltado regionalmente aqui, Vale Itajaí. Não vamos negar pessoas de fora, vamos falar com esportistas, com bombeiros, com cientistas, com vereadores, pessoas comuns aí que estão batalhando por uma sociedade mais inteligente, com cidades e políticas também mais inteligente. Daruan, queria te fazer uma pergunta. A gente gosta de coisa ruim também aqui, porque a internet é assim. A internet não gosta de amor, não. Não, é cancelamento. Não, aqui a gente gosta de sangue. A gente quer ver as pessoas canceladas, a gente quer ver as pessoas... Internet é assim, essa geração nova aí que aprendeu o cancelamento. Antes no colégio a gente ficava de mal, né? Dava um gelo. Vou dar um gelo nele, vou dar um gelo nela, vamos falar. Mas hoje ficou bruto o sistema. E a gente tem um bloco aqui, até já falar pro pessoal que vão ver nos próximos episódios aí, que o nosso programa ele tem um nome contraditório, um pouco sarcástico e que leva a vários trocadilhos, sim, né? E a gente criou um quadro que chama Na Gunda dos Outros é Refresco, que a gente tá precisando fazer. Se você aí estiver ouvindo e souber fazer uma trilha sonora muito legal com... Pra gente fazer, ó, eu tenho... Na Gunda dos Outros é Refresco. Se você conseguir fazer alguma coisa assim pra gente, manda pra gente que a gente tá precisando. A gente não é habilidoso nessa área. Como que funciona esse quadro? A ideia é a gente trazer aí um ponto, aquele
tropicão, aquela coisa ruim que aconteceu dentro do seu lado cientista aí, ser oceanógrafo, em breve geógrafo, licenciado, mestre, em breve doutor, uma carreira sólida de cientista e dá pra ver que você gosta do assunto, fala super bem sobre o assunto, dá pra ver a paixão disso na sua fala. Só que devem ter acontecido momentos ruins, que você falou, poxa, eu acho que eu vou desistir de ser cientista a partir de agora. Isso aí acabou com o meu tesão na ciência, ou me deu uma brochada boa aí, eu acho que eu vou abrir uma barraquinha, viver da minha arte na praia, que nem a menina do Enem, né? Mas não fica à vontade para você escolher, você tem a sua justificativa, se quiser xingar alguém, pode xingar. Tá. A gente só quer trazer essa sensação, né, para as pessoas saber que, pô, a gente passa por momentos ruins, né? A internet tem o costume de passar muitas coisas boas, né? Você vê no Instagram muitas fotos, o pessoal, todo mundo sempre sorrindo, lindo, belo, magro, os cientistas com os resultados de ciência, mas ninguém vê as coisas ruins. Então é mais ou menos essa ideia, né? Vão surgir outros trocadilhos com o Nagunda Podcast e outros quadros, mas por enquanto a gente tá com esse Nagunda dos outros é o refresco. Então, se puder, fique à vontade. É difícil escolher um tema assim, como você falou. Um fato, um tema, um acontecimento. No meu, eu só vou te dar eu lembro que na minha graduação, o momento Nagunda foi quando cortaram as bolsas. E a gente ficou 6 meses sem bolsa ali, que foi bem cruel. Agora, no final do ano passado, a gente teve que teve o corte ali orçamentário, ainda do antigo governo, que por conta de, se não me engano, ajuste fiscal, para fechar as contas, foi retido todas as bolsas ali da CAPES e do CNPq. Então, a gente está falando ali tanto de iniciação científica, mestrado, doutorado. Caramba! O pessoal ali também do magistério, a residência médica. A gente ficou congelado isso aí e não ia ser... Ficou sem receber. Simplesmente o governo pegou esse dinheiro do MEC, que a CAPES é vinculada ao MEC, e do CNPq, que é do Ciência e Tecnologia. E ali em dezembro a gente já não tem 13º salário, né? Isso não tem, mas o salário de dezembro, nossa bolsa, a gente ficou sem receber e sem saber se ia receber. Aí teve uma grande movimentação ali, tanto da Uni, da NPG, e entraram com um pedido ali no Supremo Tribunal Federal, pedindo explicação. Aí o Supremo teve que pedir explicação, falar, tá, mas por que isso aqui não vai ser pago? E aí a gente foi receber isso ali, já era meio para frente de dezembro, sendo que a gente recebe até 5º dia útil. Foi algo ruim, assim, mas de pensar em desistir, eu acho que eu penso todo dia, né? A gente vai. Cada dia deve ser bem complicado. A gente vai, cara. Se dá uma coisa errada, você acha que você não vai conseguir escrever aquilo, fechar um artigo, ou fechar uma análise, você fala, não, isso aqui não é pra mim, isso eu acho que tem todo dia. Lembro, até na graduação, eu fazia estágio ali no Algas Nocivas. Certo. E eu fazia um experimento que eu tinha que botar acetona num rotoevaporador. E aí eu confundi os frascos e botei acetonitrila, que tem um cheiro, tipo, empesteei o laboratório também. Teve que evacuar o laboratório. Eu tive problema com odores na minha graduação também. Eu lembro que eu tinha cheiro de peixe em tudo. Tomava banho, às vezes lavava a mão com acetona antes de ir embora, com uma solução de acetona. Chegava em casa, tomava banho de novo e tava sempre tirando peixe, porque era peixe. Muito peixe. Porra, a gente tem esses momentos. A bolsa, eu acho que ela também, a gente tem uma colega que ela tá aqui também, com o Mar de Ideias, o projeto Tartabinhas, e ela sentiu essa bolsa aí. Acho que o CEPSUL, o IBAMA ali sentiram também com seus pesquisadores. E eu compartilho também esse momento Nagunda aí com a ciência de vocês. Eu não sou mais cientista, falo de vocês porque não estou como cientista hoje, né? Tenho o meu lado investigativo, eu adoro pesquisa. Na minha profissão, a gente tem que acabar sempre estar investigando, são processos diferentes, são empresas diferentes. Porque a ciência até mais é um modo de se acabar enxergando o mundo, né? Não sou formalmente cientista, mas eu enxergo o mundo como filosofia ciência. De vida. Eu vou analisar aquilo, vou buscar porque evidências, vou tentar traçar um método ali no meu dia a dia para ver como meus resultados estão sendo gerados. Né? Sim, interessante, uma fala interessante isso, porque realmente
depois que quanto mais eu estudo, mais limitações eu tenho na vida. Então, por exemplo, como engenheiro ambiental, a primeira atitude que eu tive foi desculpa. Eu minimizei ao máximo o consumo de bens. Desses bens, né, de moda, roupa, dá pra perceber. Não. Pessoal, ganhei uma roupa aqui do Civisporã, do Alex, preciso colocar. Que tá escrito aqui, Mariana: seja o exemplo da sociedade que você deseja. Então, da Civisporã, @Civisporã, entra lá. Mas ganhei, eu ganho muita roupa. Ganho muita roupa de parente morto também, de pessoal que vai falecer. Faleceu, pode abrir o armário aí que eu uso, tá? Sim. Pô, coisas novas, são bens, né? Sim. Então, foi uma das primeiras coisas, consumo consciente. Parar para pensar lá as 4 perguntas que você faz, se é preciso realmente disso, vai ser necessário, né? E conforme foi aumentando o meu conhecimento de vida, né? De encarar a vida e se acaba virando uma filosofia, né? O modo cientista de ser. E isso vai eliminando, realmente, foi eliminando várias atividades da minha vida, a ciência. A gente vai vendo o mundo de outro jeito, né? Sim. Você tem uma percepção assim, que às vezes você quer colocar alguns pontos na cabeça das pessoas e elas não conseguem entender a importância disso, o método do científico. Pô, para de dar murro em ponta de faca, de ser cego quanto a isso e me escuta. Eu tenho muito disso, assim, às vezes de ver pessoas tomando atitudes erradas, até porque talvez eu esteja envolvido na cidade, né? Sim. A cidade envolve muita ciência. A gente pega aí a parte de licenciamentos ambientais, a parte de política urbana, infraestrutura urbana. O que é uma qualidade ambiental de uma cidade? Como é que você vai analisar a qualidade ambiental do centro de Itajaí, por exemplo? Você vai traçar as variáveis, a metodologia, um objetivo, umas hipóteses, não sei o quê, e você vai analisar isso e você vai gerar um valor. Você consegue entender que uma cidade de 300 mil habitantes ela está deficitária de infraestrutura quando apenas 28% tem coleta de esgoto, né? Quando a gente tem ainda 3% da cidade urbana sem água encanada. Trabalhar com um sistema de indicadores, né, para o município. Mas aí também tem que ver qual que é o interesse dos tomadores de decisão estarem sendo avaliados constantemente por esse sistema de indicadores, né? Tem um aspecto político. Ele vai falar, então... Política bruta, né? Política bruta, porque poderia ser implementado um sistema de indicadores para todas as áreas do município, até em tempo real, como que isso está sendo avançado. E tem alguns... acho que Itajaí chegou a implementar isso, né? Em certo ponto, no sistema de indicadores ali. A Anfre talvez tenha alguma coisa incipiente ali. Mas, assim, um sistema de indicadores que vai... Como é que está a educação em Itajaí? Quantas escolas têm laboratório municipais, têm laboratório de ciência? Eu perguntei isso, Quantas escolas têm quadra, biblioteca? Eu perguntei tudo isso, sabia? Para a prefeitura. Né? Perguntei, eu tenho uma lista ali, eu vou te encaminhar isso. Ele, respondendo a pergunta já, tem municipal, tem 2 laboratórios de ciência que estão com licitação, não sei se é licitação a palavra certa, mas com compra de material de laboratório, mas já tem um tempo. O vereador Rubens Angioletti foi lá, brigou por isso, visitou os laboratórios montados ali, algumas coisas já tinham, mas não foi levado para frente. Não foi. A questão de quadra poliesportiva, se não me engano, é 60% hoje tem do município, né? Estadual estadual que tem no município não cheguei a avançar. Algo da educação pública, né? A gente está falando de currículo, mas também a parte de infraestrutura. Sim. Até de número de professores, porque a culpa também não... Tem professores qualificados, porque passa ali por um concurso público, ou um processo seletivo para ser professor do estado, professor municipal, então, e ter uma prova de títulos ali. Então vai contar, então se o cara tem um mestrado, um doutorado, ele vai pontuar mais, teoricamente vai ficar mais à frente nesse concurso. Mas falta, de repente, o cara tá dando aula com um giz e uma lousa ali. Enquanto... A aula de ciência não tem um laboratório, daí também quer que o professor... Ele tem um limite, assim como eu acho que a ciência tem um limite, o professor também vai ter um limite. Ele vai estar dando aula para... Tem pouco professor, vai estar 80 alunos em sala, daí como é que também... Sim. Mantém a atenção de 80 adolescentes com um giz e uma lousa na mão. E tem que ter e tem mesmo o problema do cientista, né? Também é mal remunerado. Mal remunerado. A gente tem aquela questão também que... Eu não vou entrar nesse mérito, mas o pacto federativo que faz com que professores ganhem menos, mesmo que o estado seja rico, né? Mas enfim, e
E eu tenho uma última pergunta voltada para a ciência ainda, nessa área de cidades, que eu acho que é uma pergunta um pouco até polêmica, né? Mas talvez você não acha que os políticos não gostam da ciência porque a ciência vai limitar as atitudes dos políticos? Vai balizar o que eles têm que fazer? E talvez até desvendar e revelar também como que está sendo feita a gestão daquele município. Né? E a gente está falando de sistema de indicadores. Então vamos começar a analisar como está a qualidade ambiental do município X, comparado com o município Y, e como é que nos últimos 4 anos, que daí vai gerar um mandato, como é que foi? Isso não foi combinado e foi exatamente a minha fala que eu bati na tecla defendendo a implantação do estudo de impacto de vizinhança, que não iria resolver o problema de Itajaí, de nenhum deles, de mobilidade, urbano, calçada, nada, mas ele iria trazer informações sobre a cidade. E minha fala foi justamente essa. O executivo e o secretário de urbanismo de Itajaí são contra o EIV, porque o EIV iria proporcionar informações para demonstrar que eles eram incompetentes, que eles são incompetentes no que eles estão fazendo. E aí, esses indicadores, por exemplo, posto de saúde, tem um limite que ele pode receber de pessoas sem fazer ampliações e investimentos em pessoal e equipamento. Sim. A partir de tal momento que o postinho daquele bairro, que atende 50 mil pessoas, e o bairro bateu 80, meu amigo, aquele postinho vai estar estrumbado, vai estar sobrecarregado. E aí vai sobrecarregando também os funcionários ali. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve, porque daí a pessoa começa a ter que atender sei lá quantas pessoas no dia, não dá conta, e isso vai... Então, pô, viu? Sim, a gente tem um viés igual de raciocínio aí que corrobora até com o que eu defendi por muito tempo ali em público na Câmara. A gente não pode esquecer também que a política também está vinculada aos interesses dominantes do município, né? Interesses esses que são, em grande parte, ou na sua totalidade, interesses econômicos. Então, as grandes forças econômicas que vão estar ditando ali os rumos da política do município. Uhum. E também isso é difícil brigar com esses interesses, né? Porque falta pra gente, né? Eles controlam mídia, né? Vão controlar os políticos, vão controlar os empreendimentos, igual você falou. Até que ponto também não é interessante para as empresas não ter o estudo de impacto de vizinhança ali? Sim. Tem uma manipulação de... Eu acho que está entrando... Só porque a gente falou que estamos quase chegando no fim, né? Mas a gente falou que não ia ter nenhum problema técnico. Acho que a gente está com um pequeno chiado lá no fundo. Você procede esse chiado, Mariana? Esse chiado eu não sei de onde que ele vem, não. Acho que parou. Voltamos ao normal e vai parar. Opa. Não parou? Eu não sei, pessoal, o que aconteceu. Mas é um chiadinho bem lá no fundo. A nossa voz está muito mais legal que o chiado. Eu concordo com você, Daru. Eu acho que a gente tem o mesmo raciocínio nessa linha e as cidades tinham que ser mais inteligentes. A gente viu várias iniciativas de cidades inteligentes, né, de você balizar isso. Coisa simples, como um ponto de ônibus que tenha um sensor no ônibus que informa, olha, ele está chegando aqui em 15 minutos, porque ele passou ali na esquina e daqui 15 ele deve estar chegando aqui. Isso tem até um visor ali, por exemplo, no ponto de ônibus, né? Para pessoa também não ter que ter o celular, pode ter ali no ponto de ônibus e falando, não, ônibus tal, isso, a tantos metros desse ponto. O monitoramento de qualidade do ar das grandes cidades foi um dos pontos ali que eu mais vejo, mais antigos, né? São Paulo implantou isso lá, qualidade do ar, ruim. Verdade. Você vê que tá ruim, você não pode fazer nada, mas pelo menos você tá vendo, né? Tá tendo um monitoramento ali de cidades. E aí, já que você tá vendo que tá ruim, acredito que o gestor ir lá pegar aquela informação e analisar o porquê que está ruim, por que está ruim. E aí, a partir daquele momento, vai um pequeno trabalho de cientista para fazer aquilo. Gestão pública, né? Políticas públicas são mestrados, são cadeiras de formação superior, né? Tem mestrados, doutorados só em políticas públicas. Sim. Eu prestei o mestrado em Ciências e Políticas Públicas, eu era o único engenheiro, eu fui o único que fui de chinelo, bermuda e camiseta fazer a prova, tava todo mundo de terno num sábado de sol às 10 horas da manhã. Não sei por que tava todo mundo de terno, mas eles foram fazer a prova e eu fui o único, eu fui lá, fiz a prova bem feliz, não passei, obviamente, porque, né? Muita lei.
Eu até depois disso eu fiz uma pós-graduação em Direito Ambiental para entender um pouquinho melhor as leis, mas por hobby. Não foi por atribuição técnica nenhuma. Mas eu acho que é isso. Mariana, estamos finalizando? Muito bem. Darua, algum recado? Aproveita. Até agradecer, né, a participação. Desejar aí sucesso ao podcast. Vamos Quem junto. quiser me seguir nas redes ali, o Cienciologia, acho que vai estar algum link aí também. Ali, ó, embaixo da tela já está aparecendo. E ali eu tento, aos poucos, ali botar meu entendimento de ciência, minha visão de mundo. É um canal muito interessante. Tem uns posts que eu racho o bico, porque eles são sarcásticos, tem umas cutucadas. Tem. Mas em si, o canal dele, o objetivo é trazer um pouco de ciência para a vida das pessoas, trazer um pouco de piada voltada para a ciência mesmo. E eu acho que é um trabalho de educador também, de comunicador ali. Divulgação científica, né? Não exatamente, não falo ali de papers ou trabalhos, às vezes até falo de trabalhos de ciência que saem, mas é mais um geral mesmo, assim, de pensamento científico mesmo. Tem um canal que eu acho que é Mais um Cientista. Mais um cientista? Eu nunca vi um cientista. Nunca vi um cientista. Duas meninas, isso. A Laura e a Ana. Isso, se elas estiverem assistindo, se um dia elas assistirem, elas podiam vir aqui, né? É legal aquele canal delas também. É nessa... Uhum. Sim, o delas é muito mais bem elaborado, né? Sim. Elas estavam ontem no Cauê Moura. Na Twitch eu assisti elas ontem. Ontem ou antes de ontem? Sim, elas estavam no Cauê ali mesmo. Estavam, né? Estavam. Já foram no Flow, se eu não me engano. A gente vai chegar lá. Um dia o Nagunda chega aos seus 5 milhões de inscritos e a gente chama de novo Cienciologia. Aí a Mariana não vai estar mais operando a câmera, ela vai estar bem aqui sentada com a gente também, batendo papo. A gente vai ter um quarto maior, vai estar todo mundo aqui. Bom, pessoal, vocês sabem, vou repetir mais uma vez, Nagunda Podcast é um projeto emergente. Ele surgiu da necessidade de colocar argumentos científicos para cidadãos comuns. Cidadãos que têm uma boa vontade e atitude em ter uma sociedade para futuras gerações. Uma sociedade mais justa, mais inteligente e mais digna para as futuras gerações. A gente vai trazer aqui diversas pessoas que combinam com esse raciocínio. E espero que vocês gostem desse primeiro episódio. A gente tem realmente alguns probleminhas que aconteceram hoje. Hoje nenhuma câmera pifou. A gente tem um chiadinho lá no fundo, mas é compensado com muito café e pão de queijo, bolachinha, bem aconchegante. Eu sou o Rafael Marmota, o anfitrião deste programa, num quartinho no fundo de casa, com muita boa vontade. Agradeço Neta da Flora, segue lá no Instagram, @NetaDaFlora. Eu sou o Rafael.Marmota e recebemos aqui o Daruan, @Cienciologia_Science Team no Instagram. Daruan, meu amigo, muito obrigado. Obrigado, Rafa. A lojinha tá funcionando do Science? Não? Não tá mais. Em breve volta? Talvez. Vamos voltar, vamos ver isso sim. Um abraço, pessoal. Um beijo na Gunda e até segunda.